Semana passada a gente estudou sobre o livro de Provérbios, ou de Salmos, desculpa. Só uma recapituladinha rapidinho. A gente falou um pouquinho sobre o livro dos Salmos, qual o significado do livro dos Salmos para os judeus, né? E também para nós cristãos. A gente viu ali que os Salmos, a sua maioria, são composições musicais, ou seja, os salmos são cantados, muitos deles. Teve gente aí no questionário que colocou todos os salmos são cantados, e não são, tá? A apostila deixou bem claro aqui que a maioria dos salmos são cantados. E aprendemos também que em relação aos salmos, onde a gente lê cada capítulo ou número, como você quiser, a gente vê que para o povo judeu é bem diferente da nossa forma de leitura. Os judeus, na maioria das vezes que pega ali o livro dos Salmos, não é lido, e sim ele é cantado, tá? É feita a sua leitura, podemos dizer assim, na maioria das festas que o povo do Senhor celebra. E na maioria das vezes, tirando os salmos didáticos, como a gente viu semana passada, existem aqueles salmos que são de ensino, são salmos didáticos, são para leitura. Não que os cantados não sejam, mas a sua maioria em si era hinos de louvores ao Senhor. O nome de salmos no hebraico, Terrilim, já diz isso, louvores, ok? E Terrilim vem lá da raiz hebraica Halel. Cadê a irmã Eurides? Não veio? A irmã Eurides deu uma... A irmã Eurides, depois eu vou comentar isso para não tomar muito da nossa aula. Os irmãos me lembram se eu esquecer. Mas Terrilim vem de Halel, que é o quê? Louvor. Então esse livro dos Salmos, ele é um livro de louvor ao Senhor. É como a palavra, a expressão que até a irmã Euridice pediu para mim comentar, e ela trouxe um estudo e eu dei uma olhadinha, a respeito de aleluia. Qual é o certo? Eu vou fazer a pergunta agora e antes de terminar a aula eu explico, tá? Qual é o certo? Aleluia ou aleluias? Aleluia. Então no final a gente vai ver. Ok, meus irmãos, então a gente viu um pouquinho disso sobre a questão de louvar a Deus. O livro dos Salmos, quando foi ali escrito, não só por Davi, tá? Sua maioria foi pelo rei Davi. A gente vê aí na apostila, aproximadamente 74 salmos são atribuídos a Davi. Aí tem 2 salmos de Salomão, 12 salmos atribuídos a Asaf, 11 dos filhos de Coré, 1 salmo de Etão, Esraíta, 1 de Emã, filho de Joel e neto do profeta Samuel, 1 salmo de Moisés e 50 salmos anônimos, que não se sabe quem foi o autor. Aliás, o escritor, né? O autor a gente sabe quem é, que é Deus. Seguindo então para a aula de hoje. Hoje a gente vai estar falando sobre o livro de Provérbios. No hebraico, como está ali na tela, aí na sua apostila, Mishlei. Os provérbios são um livro de ditos sapienciais, ou seja, palavras de sabedoria, ok? Não é uma simples antologia, mas sim um verdadeiro livro de texto oriental, que mediante a repetição de pensamentos sábios, ensina aos jovens a viver segundo a retidão e a sabedoria. E aí você que trouxe sua Bíblia, livro de Provérbios, capítulo 1, a gente já vai poder observar já no capítulo 1 de Provérbios qual é o intuito desse livro, para que serve esse livro. Então, Provérbios capítulo 1 vai dizer para mim e para você assim: Provérbios de Salomão, aqui já denota também a sua autoria, tá? Filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução,
para se entenderem as palavras da prudência. Aqui são os principais objetivos desse livro. No versículo 2, para se conhecer a sabedoria e a instrução ou ensinamento, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e as suas adivinhações. E quando fala de adivinhações também é a respeito dos mistérios, né? Acerca dos mistérios de Deus, das coisas que, como diz Deuteronômio 29, né? O que é para o homem, ele revela. E o que é de Deus, pertence somente a ele mesmo. Se ele quiser revelar, amém. Então os provérbios são para isso, para trazer ensino, para dar prudência aos que não têm, para ensinar o caminho da retidão. Então, além dos Salmos, o livro de Provérbios é um livro que é muito importante para o povo judeu. É um livro que também é lido e estudado, irmão. O intuito do livro de Provérbios, a gente vai ver na apostila, que o intuito do livro de Provérbios não é só dar conhecimento, não é só dar a sabedoria que vem do alto, mas é fazer o leitor, seja o crente ou o judeu, colocar em prática aquilo que ele está lendo. Então, para o judeu, isso é algo que ele procura seguir à risca o máximo possível. A gente pode até falar, o judeu é muito metódico, é muito isso e aquilo, é muito... Talvez algumas pessoas olhar para o povo de Israel, para um judeu em si, ele é religioso, né? Irmão, ele procura praticar aquilo que ele aprende. Então isso é algo interessante para a gente também, para nós cristãos, porque a Bíblia nos diz que nós somos muito mais bem-aventurados por servir a Deus. Por quê? Porque a gente não viu a Ele, mas a gente acredita que Ele existe. Então é pela fé. Só que a Bíblia nos chama de bem mais aventurados do que o povo do Senhor. Porque muitos deles viram e não creram. Viram e não obedeceram. Nós não vimos, não vemos a Ele, mas cremos, obedecemos, seguimos. Então somos mais alegres, bem mais aventurados do que eles. Não que somos melhores. Porém, irmãos, eles procuram seguir à risca tudo aquilo que aprendeu. Nós hoje aprendemos pela palavra. Porque Hebreus vai falar isso. Antigamente Deus falava como aos homens? Deus falava através dos pais, pelos profetas. E a nós Ele fala como hoje? Através do Filho. E João capítulo de número 1 vai dizer que o Filho é quem? A palavra. Ele é o verbo de Deus. Então Ele é a palavra. A gente crê no Filho de Deus. Muitos judeus não creram. Muitos judeus até hoje não creem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Nós cremos. Então, quando a gente lê, se depara com o livro de Provérbios, que é um livro de ensinamento para o cotidiano do homem, como ele deve se portar dentro de casa, fora de casa, no trabalho, no meio da sociedade, no meio do povo de Deus, qual a prática que ele tem que ter e a que ele não pode ter, o jeito de falar. Não é só Gálatas 5:22 que vai falar do fruto do Espírito. A gente tem que produzir o fruto. Só que Provérbios fala também muito mais além do que isso. Que é um livro moral, não é só um livro espiritual. Ele é um livro moral. Que ele procura trazer a moral para o homem. A retidão, a prudência, como está no começo do livro. Ele ensina os jovens a viver segundo a retidão e a sabedoria. Trata-se de uma sabedoria destilada em frases breves e marcantes e em cenas inesquecíveis da vida. Uma sabedoria que estabelece o que é bom e o que é mal. Não uma simples fórmula para obter sucesso. Porque nos provérbios a sabedoria se baseia no temor de Deus. Isso é interessante, ó.
Nos provérbios, a sabedoria se baseia no temor de Deus e na obediência às suas leis. O temor do Senhor constitui a essência de toda a sabedoria humana, verdadeira e seu ponto de partida. Então não é somente uma literatura sapiencial, tá, irmão? Ou seja, de sabedoria, trazer conhecimento. Acho que eu comentei na aula passada que a questão do saber, o conhecimento a gente busca. A inteligência, o conhecimento a gente adquire através de quê? De livresca, ou seja, de livros, estudando, fazendo um curso, uma faculdade, a gente obtém conhecimento. A gente fica mais inteligente, né? Começa a conhecer várias coisas. A sabedoria, que ora aqui estamos estudando, essa sabedoria não vai ser encontrada em biblioteca alguma, irmão. Essa sabedoria, ela não vem do homem. Einstein foi considerado um dos homens mais inteligentes da face da Terra, mas ele não tinha em si essa sabedoria aqui, porque ela vem de Deus. Então o homem pode ser inteligente, pode conhecer até mesmo a palavra do Senhor de capa a capa, mas, primeiro, se não procurar praticar, ele é tolo. Se não tiver a sabedoria que vem de Deus, porque Tiago fala isso, Tiago vai falar sobre isso na sua carta. Se tem alguém faltoso em sabedoria, fazer o quê? Busca, peça a Deus que Ele dá. Ele não dá barganhando, ó, eu vou te dar isso e tu me dá aquilo, não. Ele dá, basta a gente buscar. Então essa sabedoria, irmão, ela vem exclusivamente do Senhor. A gente não pode confundir conhecimento com sabedoria, ok? Os provérbios aplicam princípios do ensinamento divino a vida toda. Relações humanas, vida doméstica, trabalho, administração da justiça, nas decisões, nas nossas atitudes, nas nossas reações, enfim, a tudo quanto fazemos, dizemos e pensamos. Deus ensinou o que mais nos convém e a experiência o demonstra. O livro se divide em 8 seções principais. Uma introdução geral sobre a sabedoria, que vai dos capítulos 1 ao 9, tá? Vai falar sobre a questão da sabedoria. 6 coleções de ditos, que vai do capítulo 10, verso 1, até o 31, verso 9. E uma poesia acróstica sobre a mulher perfeita, capítulo 31, do verso 10 ao 31. Então, ainda no primeiro capítulo de Provérbios, ele vai ensinar sobre a questão de não se deixar levar pelos pecadores, pelos ímpios, né? No versículo 7 aí do capítulo de número 1, a gente vai observar o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe. Está chamando aqui também a importância do ensinamento dentro de casa, do pai e da mãe. Porque diadema de graça serão para a tua cabeça, e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com blandícias se quiserem tentar, não consintas. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes, traguemo-los vivos como a sepultura, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojos, lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Então aqui já Deus, através da vida de Salomão, ensinando para não se enturmar com esse tipo de pessoas, entendeu? Pessoas que querem, como lá em João 10:10, né, fala que o ladrão ele vem tão somente para roubar, matar e destruir. Pessoas que querem fazer o errado, vivem da maneira errada. Pela Bíblia é chamado de ímpio, os pecadores. Assim como lá no primeiro capítulo do livro de Salmo vai falar, tratar da mesma coisa, para não se assentar na roda dos escarnecedores. Ou seja, escárnio, aquelas piadinhas, muitas das vezes sem graça, de duplo sentido, entre tantas outras coisas. Então,
desde o capítulo 1 até o capítulo de número 9 de Provérbios, Salomão ele vai estar ensinando acerca do que ele mesmo aprendeu, tá? Quando Salomão está falando aqui, ensinando, passando esse ensinamento, foi algo que ele mesmo absorveu, aprendeu. Ah, irmão, mas Salomão foi tão sábio, porque pediu sabedoria para o Senhor, mas, não era da vontade de Deus ele ter 1000 mulheres, ele obteve 1000 mulheres, né? Quase perdeu a salvação. Ele fala isso até no livro de Eclesiastes. Tudo que ele tinha, ele considerou como vaidade, algo fútil, passageiro, não aquilo que Deus havia dado. Então Salomão ele teve experiência, ele tinha propriedade no que estava ensinando. E aí, continuando ainda, a gente vai ver a questão dos capítulos e versículos que compõem essa obra. São 31 capítulos e 915 versículos que compõem o livro de Provérbios. Ali na tela, o termo hebraico para provérbios, mishalim, significa semelhança, comparação. É isso que o livro faz, tá? Ele pega a vida, o cotidiano das pessoas e faz comparações, mais ou menos como Jesus fazia através das parábolas. Usava coisas do cotidiano para trazer um ensinamento. Tá bom? Então esse livro, ele tende a fazer semelhanças, comparações, que vem da raiz machal e acabou por ser usado para qualquer tipo de sapiencial ou moralista, tá? Muitos provérbios são parábolas condensadas. Os ditos, ou seja, os versos, reunidos nesse livro formam uma biblioteca de instrução sobre como viver uma vida piedosa na terra e como estar seguro de uma recompensa na vida por vir. Ok? Assim, esses provérbios não são meros ditos populares, tá bom, irmãos? Mas uma destilação da sabedoria dos que conhecem a lei de Deus. Lembra aqui que no começo da apostila fala a respeito do livro, que a sabedoria contida no livro não é algo que é buscado externamente, mas ela se apoia na sabedoria que vem do próprio Deus. Então é isso que está dizendo aqui. Era uma forma de escrita bem conhecida no mundo antigo. Remonta ao Egito, cerca de 2.700 anos. A escrita poética, tá, irmãos? Não nasceu na Grécia, ok? A gente vê, quando fala de poesia ou de filosofia, a gente arremete aos gregos, lembra dos gregos, né? Só que nessa época aqui já havia alguns escritos nessa linha literária, tá? A gente ainda está falando de poesia. Nos tempos de Salomão surgiam os primeiros filósofos chamados os amigos da sabedoria. Propósito do livro. Provérbios é um dos poucos livros da Bíblia a apresentar-nos claramente o propósito para o qual foi escrito, que foi o que a gente acabou de ler, tá? Para se conhecer a sabedoria, a instrução, para se entender as palavras da prudência, receber instrução, dar ao simples prudência, para fazer o sábio ouvir aquele que se acha sábio. Houve muitos que se acharam sábios, tanto no Antigo Testamento como na época de Jesus, né? E Jesus mostrou para eles que a sabedoria que ele tinha vinha do alto, exclusivamente do Pai. Então, ainda que o homem se considere o homem mais sábio da face da terra, irmão, ele não é. Deus, ele é o único que é totalmente sábio, onisciente. Deus, ele é um único. Homem nenhum vai chegar a esse ponto. Para entender também os provérbios e sua interpretação. Isso são propósitos do livro. A respeito de ensino e foco. Neste livro o Senhor dá-nos instruções detalhadas de como agir nas mais diversas áreas da vida, em nosso relacionamento. Aí a gente vai ver ali a respeito de quais relacionamentos são esses. Primeiro, com Deus. O livro de Provérbios vai nos ensinar a termos também um relacionamento com Deus, com os nossos pais.
com os nossos filhos, com nossos vizinhos e com as nossas autoridades também. Seu propósito é levar-nos a viver a vida sabiamente, pois ela é curta. Enquanto estivermos aqui na terra, a nossa vida é passageira, ela é curta. Então, o foco e o ensinamento é com base em tudo isso que a gente está vendo aqui. A verdade é que se nós cristãos, quando eu falo nós em todo, né? Os cristãos em si, se nós levássemos mais a sério acerca até do livro de Provérbios, irmão, nós viveríamos melhores. Toda a Bíblia, na verdade, se a gente procurasse praticar mais a palavra, a gente viveria melhor. Em relação ao livro de Provérbios, que é um livro de ensinamentos pro cotidiano, a gente seria muito mais sábio, que é um livro que traz sabedoria. Uma coisa é a gente estudar sobre as cartas de Paulo, outra coisa é a gente estudar sobre os livros históricos, a história dos reis, né, dos profetas. Isso a gente vai adquirir conhecimento. Também vamos adquirir a questão da sabedoria. Deus vai falar conosco através desses livros. Mas quando a gente pega esses livros assim de cunho doutrinário, como é o livro de Provérbios, irmãos, traz um enriquecimento para nós, traz um crescimento para a gente, e com certeza a gente seria mais sábio nas nossas atitudes. Nome, tema e propósito. A variedade de formas literárias em Provérbios ilustra a vasta gama do machal, hebraico que na forma plural, mishalim, dá nome ao livro. Isso aqui, irmãos, quando fala do machal, na apostila de vocês está M-A-S-H-A-L no final, né? Então isso é provérbio, vamos usar essa tradução. Significa provérbio, ok? No plural, se fosse no plural, como também pode ser usado, tá aí na apostila também, ó. Mishalim. É diferente do português, tá? No português a gente quer colocar uma palavra no plural, a gente coloca o que no final? O S. No hebraico é diferente, é o mem. Essa letra M aí, do alfabeto hebraico, o nome dela é mem. Tudo que for no plural, sempre vai ter o mem no final. Ok? Então, no singular, machal, provérbio. No plural, mishalim, provérbios. Ok? Ao que parece, machal deriva de uma raiz que significa ser como ou comparado com ser semelhante, o que salienta o valor dos provérbios para a feitura de comparações e observações sutis e inteligentes. O nome do livro, em hebraico, é Mishle Shelomo, Provérbios de Salomão. Mishle Shelomo, ou Shlomo. O nome em português, Provérbios, significa máximas que expressam uma verdade de forma sucinta. Ok? O tema: os grandes benefícios da sabedoria e disciplina piedosa para um viver justo. No capítulo de número 2 de Provérbios, Salomão ele diz assim, está falando a respeito da excelência da sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, ou seja, guardar, apreender, né? Não só aprender, mas aprender e apreender, guardar, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor
e acharás o conhecimento de Deus. Salomão está dizendo o quê? Aqui, ensinando o quê? A respeito da importância dessa sabedoria. O que ele queria passar para quem fosse ler era que o homem de Deus, o servo de Deus, ele tem que ser prudente em todas as ações, em todas as épocas, em tudo que for fazer, tudo que for falar e até em questão do pensamento. Ele tem que procurar ser prudente. Quando Deus dá testemunho a respeito de Jó, falando de novo de Jó, quando fala lá para Satanás, ó, tenho observado o meu servo Jó, homem íntegro, né, reto, se desvia do mal. Então ele traça o perfil de Jó para Satanás. Jó era perfeito? Não. Jó era como Deus? Muito menos, irmão. Mas ele procurava seguir ao Senhor. Procurava ter uma vida reta, uma vida prudente na presença do Senhor e na presença das pessoas. A gente sabe que a gente prega mais pelas nossas atitudes do que quando a gente começa a falar do Evangelho para alguém. Então, o que Salomão está querendo colocar para os seus leitores é o que ele também aprendeu. É o quê? O homem de Deus, o servo de Deus, ele tem que ser prudente, tem que procurar viver uma vida reta aos olhos de Deus e aos olhos do povo. E no versículo 4 ele fala algo interessante, que mostra a questão da importância dessa sabedoria. Se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares, ou seja, é algo precioso. O que ele está querendo dizer? Se você colocar isso como valioso na sua vida e você buscar, vai obter. Vai ter essa sabedoria de Deus. Então você entenderá o temor do Senhor e achará conhecimento de Deus, diante de Deus. Versículo 6 diz que o Senhor lhe dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então, irmão, você pode estar com o homem talvez mais inteligente da face da terra. Se nós tivermos essa retidão, essa prudência, como a Bíblia nos ensina, se tivermos uma vida digna diante de Deus, irmão, com certeza vai se cumprir o que o próprio Jesus falou para os discípulos antes dele ser assunto aos céus. Jesus ele alertou os discípulos para que eles não se preocupassem, porque chegaria esses momentos. Quando estivessem perante as autoridades, não se preocupasse o que falaria. Porque o que ia acontecer que Jesus falou? O Espírito Santo, ele dará ou colocará as palavras na boca de vocês. Isso não aconteceu depois, lá no livro de Atos, quando Pedro é levado perante as autoridades? Isso não aconteceu com Paulo também, quando ele é levado perante o rei Agripa? Até perante César, isso ocorreu. O Espírito de Deus deu sabedoria a esses homens. Porque é muito legal a gente falar de Pedro. Pedro pregou e 3.000 almas foram alcançadas. Só que até então a Bíblia fala de Pedro e mostra Pedro que ele era um homem indouto. Pedro era pescador, irmão. Conhecia a lei de Deus? Conhecia, mas não conhecia a lei de Deus como um estudante da palavra, como Paulo, por exemplo. Só que 3.000 almas, e depois disso aproximadamente 5.000 almas foram alcançadas pela pregação de Pedro. De onde veio essa sabedoria? Então não adianta, irmão, eu posso ter o básico, o intermediário, o médio, o avançado, posso ter o bacharelado, o doutorado em teologia e até ter doutorado em divindade. Se eu não tiver essa sabedoria que vem de Deus, que é através do seu Espírito sobre a minha vida, não vai adiantar de nada, irmão. Não vai adiantar de nada. Posso passar um conhecimento, talvez. Posso ensinar a vocês a questão de uma palavra, de alguma coisa. Mas os conhecimentos, os mistérios de Deus, irmão, não é livro que pode me passar ou te passar. Existe sim um livro que pode nos passar, que é a palavra de Deus, é a Bíblia. Ela pode nos revelar os seus mistérios, ok? Continuando. O propósito, como a gente viu lá,
que é ensinar e focalizar. Os grandes benefícios que advêm aos seres humanos devido à mente disciplinada e ao modo de vida orientado por Deus e inversamente, ok? Então propósito do livro, ensinar e focalizar. Os grandes benefícios que advêm aos seres humanos devido à mente disciplinada e ao modo de vida orientado por Deus. Advertir dos grandes perigos que resultam inevitavelmente por seguir os ditames da natureza ou paixões inferiores. Obrigado. O livro também assevera claramente o seu propósito, em Provérbios 1, do 2 ao 4, que é conhecer a sabedoria, a instrução, dar entendimento às palavras da prudência, dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ou seja, é infundir sabedoria e discrição aos homens, especialmente no caso dos simples, destituídos de experiência na vida. O principal propósito é anunciar de maneira contundente, precisa, uma maneira forte, memorável e concisa o significado exato de estar à plena disposição de Deus, ciente de que a abertura e a submissão à sabedoria de Deus são o começo e o fundamento da sabedoria humana. Então, se a gente for percorrer o livro de Provérbios, principalmente até o capítulo de número 9, a gente vai observar sobre isso. Como no capítulo 4, Salomão ele diz assim: ouve, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina. Não deixes a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças e nem te aparte das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Então, são trechos que Salomão fala a respeito exclusivamente da sabedoria, ok? Da prudência. Falando a respeito da autoria, sem sombra de dúvida, o livro de Provérbios constitui-se numa coleção de ditos sábios, como a gente viu, precedente de uma série de autores, tá? O primeiro e principal aí é Salomão. A gente já vai ver no capítulo 1, verso 1, falando a respeito disso. Salomão escreveu a maioria dos provérbios que a gente tem hoje registrado. Também a gente vai poder observar em 1 Reis 4:32, em Eclesiastes 1:13 e 12:9. Outra autoria também é a respeito de Agur, que escreveu o capítulo de número 30, é atribuído a ele, não a Salomão, tá bom? E o capítulo 31 é atribuído a Lemuel, que a gente vai ver ali, falando até a respeito da mulher, né, da mulher virtuosa, do perfil de uma mulher como é o coração de Deus. Sem dúvida é inquestionável a autoria do livro, como está capítulo 1, verso 1, Provérbios de Salomão. Falando ainda sobre a autoria e data. A data mais provável da composição de Provérbios é o ano de 970 a.C. A maioria dos provérbios teve origem no século X a.C. Porém, a provável data mais antiga para a conclusão deste livro teria sido o período do reinado de Ezequias, por volta lá de 700 anos antes de Cristo, ok? O esboço do livro. Quase todos os esboços que se tem traçado sobre o livro de Provérbios contêm de 4 a 10 seções principais,
como se fosse um índice, tá, irmãos? As divisões naturais do livro, todavia, parecem indicar um esboço em 8 pontos, com base na autoria provável e nos estágios da coleção de unidades separadas, posteriormente coligadas em um único rolo escrito em hebraico, ok? Então é como se fosse aqui um índice e as suas divisões. Então do capítulo 1 até o 10º, a gente vai ver a respeito da instrução. Salomão ele fala ali como um pai, tá? Vai falar a respeito da sabedoria versus a insensatez do ser humano. No segundo ponto aí, ou no segundo grupo, do capítulo 10, do verso 1 até o capítulo 22, verso 16, a gente vai ver a primeira coleção dos provérbios de Salomão. Do 22, 17 ao 24, 22, a primeira coleção chamada aí das palavras dos sábios. Depois, a segunda coleção, que vai do 24, 23 ao 34. A segunda coleção das palavras dos sábios, ainda também falando de sabedoria. O quinto, Provérbios de Salomão, com a sua segunda coleção. Até então, né, pelos estudiosos aí, feita pelos homens do rei Ezequias, que vai do capítulo 25 até o 29. O sexto, Palavras de Agur, capítulo 30. O sétimo, Palavras de Lemuel, capítulo 31, do verso 1 ao 9. E o oitavo, A Esposa Virtuosa, capítulo 31, do 10 ao 31. Então aqui são as subdivisões do livro. Esse microfone tá crente não hoje. Ok? A evidência bíblica, irmão, de que Salomão era sábio e colecionador de ditados sábios, tá? Populares da época. Os capítulos 1 até o 24 podem ter sido escritos, provavelmente, durante o seu reinado, por volta de 970 a 931, tá? Então, do capítulo 1 ao 24, Salomão pode ter redigido ali, enquanto era rei ali de Israel, esse trecho do livro de Provérbios, tá bom? Os provérbios nos capítulos 25 ao 29 são provérbios de Salomão, porém, acredita-se que escrito pelos homens do rei Ezequias, este que reinou de 716 até 687 a.C. Aqui um pequeno esboço do livro, a gente mais ou menos já viu aqui. Conteúdo. Provérbios ensina o quê? A sabedoria da vida, não dos livros. Ok? Ele ensina a sabedoria da vida, que o ser humano vai usar na vida, no dia a dia, no cotidiano. E não, essa sabedoria não vem dos livros. Provérbios separa o justo do ímpio, não lhes dando a mesma sorte. Salomão, no livro de Provérbios, ele vai falar e mostrar qual o destino do justo e qual o destino dos ímpios. Qual a recompensa do justo e qual a recompensa também dos ímpios. Provérbios também mostra que o temor de Deus, ele é o princípio da sabedoria. Provérbios ensina o caminho da vida. Falando de provérbio, um provérbio é uma frase curta, bem construída, que expressa uma verdade adquirida através da experiência e que se impõe pela forma breve e pela agudez das observações, tá? Trazendo sempre em si um ensinamento. Vai parar não, né, irmão? Não, agora é não. Obrigado, Miguel. Os provérbios são ensinamentos deduzidos da experiência que o povo tem da vida, e sua finalidade é instruir, esclarecendo situações de perplexidade, fornecendo orientações para a vida humana, como as setas de uma estrada. Quem pega estrada aqui sabe, né? Essas placas que existem tanto na rodovia como no perímetro urbano, servem para quê? Para nos orientar. Dependendo da placa, nos advertir. Ok? Então é como se o livro de Provérbios fosse
dessa maneira, como essas setas, as placas de sinalizações que a gente vê no decorrer das rodovias ou perímetro urbano, para nos avisar. Por quê? Deus, irmão, Ele é justo. Deus, Ele é justo. Ele é fiel à sua, como a pastora falou aqui, à sua palavra. Só que Deus, Ele antecede todos os acontecimentos da nossa vida. Deus antecede até mesmo a nossa formação, a nossa vida. Ele traz o quê? Ensinamento, avisa. Filho meu, vai por aqui, não vai por ali. Filho meu, se ouvires o ensinamento do Senhor, como lá em Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a Deus e os mandamentos seus obedecer, aí vem 14 versículos de bênção, do 1 ao 14. Bendito será na terra, bendito será no campo, bendito será ao entrar, bendito será ao sair, os teus animais no curral será abençoado, e assim sucessivamente. Então ele dá um ensinamento. Se você obedecer, se procurar seguir essa sabedoria, você vai ser próspero. Porém, aí está lá no verso 15 em diante, né? Se não obedeceres, aí vem todas aquelas maldições, como está escrito no livro de Deuteronômio, ok? Então o livro de Provérbios tem esse cunho também, de fazer isso, mostrar a verdade, ensinar, trazer a sabedoria para o ser humano que ele precisa, porque a nossa mente é limitada. Para quê? Para que o ser humano seja prudente, para que o ser humano tenha retidão, para que seja bom quando fala, bom quando age, e glorifique o nome de Deus. Porque se não for assim, irmão, só vai vir coisa ruim para a vida. Ok? Continuando. As características literárias. O livro de Provérbios utiliza vários mecanismos literários. As unidades poéticas básicas empregadas são as seguintes, assim como no livro de Salmos, tá, irmãos? Provérbios também utiliza essas características literárias. Provérbios, ele fala alguns trechos em partes, ou seja, são provérbios com duas formas básicas. Um dístico, que é uma pequena estrofe, tá? O dístico é uma estrofe mínima, em que a primeira linha expressa um pensamento da segunda, lembra disso? Que a gente estudou lá em Salmos. O que está na primeira linha, muitas das vezes complementa o que está na segunda, ou o que está escrito na primeira linha, a segunda vai explicar, e assim sucessivamente. Ou faz um paralelo, ou um paradoxo. Em que a primeira linha expressa um pensamento e a segunda suplementa, incorpora, a fim de desenvolvê-lo ou interpretá-lo, tá? A prova disso, Provérbios 11, verso 30. Onze 30 vai dizer assim: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Provérbios 10, verso 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então, na primeira linha está fazendo aí a gente pode notar uma diferença, né? Falando de um mesmo propósito, porém algo paralelo, né? Vamos dizer, na parte A do versículo 12 de capítulo 10, vai falar que o ódio, ele excita contendas. Beleza. Mas o amor, ele cobre todas as transgressões. O nome disso é paralelismo, tá bom? Também ele fala em grupos. São grupos de provérbios sobre um tema comum, tais como os referentes ao rei, como está lá em 25, verso 2, 5 e 7. Fala também a respeito do insensato, ou seja, um grupo de pessoas.
Vai falar do preguiçoso, 26 do 13 ao 16. Então são textos que falam de grupos de pessoas, tá? Fala também na forma de um epigrama. Um epigrama é um provérbio ampliado que tem no seu âmago, ou seja, no seu centro, no seu cerne, duas linhas, não necessariamente consecutivas, que expressam um pensamento aforístico, ou seja, uma máxima, tá? Expressa ali uma máxima, sendo que o restante é o seu suplemento ou a sua expansão. Ok? Como no capítulo 1, verso 8 e 9. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Isso é a recompensa do versículo 8. Se ele obedeceu o que está no versículo 8, versículo 9 é a recompensa, tá? Provérbios também fala através de sonetos. Soneto é uma composição poética de 14 versos. Marca aí, irmão. Soneto é uma composição poética de 14 versos. É o quê? Soneto. O soneto hebraico não se fixa no exato número de versos. Começa com um dístico expressando o tema e forma. Começa com um dístico expressando o tema e forma depois dois blocos ou dois pensamentos. Um desenvolve o primeiro verso do dístico e o outro o segundo verso. Isso dá um feitio poético ao poema. Ok? Isso a gente vai achar Provérbios 1, do 10 ao 19. Ok? Fala também através de monólogos. Aí está monólogo dramático, que são objetos inanimados ou ideias abstratas, que são personificadas para admoestar ou enfatizar sua natureza ou objetivo. Também Provérbios 1, do verso 20... Vai falar do 20 até o 33. É um convite à exortação da sabedoria. Aqui vai falar da sabedoria como se ela fosse uma pessoa, irmão, tá? Aqui do verso 20 até o 33. Salomão ele vai estar tratando aqui a respeito da sabedoria como se ela fosse uma pessoa quem pudesse ser buscada. Ok? Isso é um monólogo dramático. Acróstico. Um acróstico com o alfabeto hebraico termina o livro. Algumas Bíblias vão ter esse acróstico. Lá no capítulo 31, no livro dos Salmos, a gente vê isso. Que é quando tem as letras do alfabeto hebraico. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Não tem lá? Tem Bíblia aí que tem. A partir do versículo 10 do capítulo 31. Ok? Então tudo isso, irmão, falando ainda de poesia, tudo isso é utilizado. Talvez a gente não entenda muito essas coisas, né? Hoje, mas um judeu ele entende. Uma pessoa que vive em meio à poesia, principalmente, filosofia também, mas principalmente ao ramo poético, ele vai entender bem de perto essas coisas que a gente está estudando. Tá bom? Isso, o que a gente está falando aqui, tratando, são só as características literárias que são utilizadas nos provérbios. Por isso que a gente é atribuído também ao livro de Provérbios, que ele faz parte do grupo dos livros poéticos e não livros históricos. Tem história em Provérbios? Tem, mas o seu cunho muito maior e mais evidente é poesia. Tá bom? Continuando. Aqui está o alfabeto hebraico, tá? Para quem não viu ainda, que é diferente do nosso abecedário, do nosso alfabeto, né? Então começa da direita para a esquerda, ok? O nosso começa da esquerda para a direita. Então a primeira letra do alfabeto hebraico não é a letra Tet, lá em cima, tá vendo? Primeira letra é o Aleph. Isso não corresponde ao A, tá, irmão? Isso muitas das vezes tem um som como se fosse de um sinal. Ele pode ser usado como uma vogal? Sim. Só que o alfabeto hebraico, irmão, em si, ele não tem vogais, tá?
O que a gente vai chamar de vogal no alfabeto hebraico é quando tem os sinais diatríticos. São sinaizinhos que tem muitas das vezes embaixo das letras ou dentro da letra, ok? Isso são sinais que pode trazer o som de alguma vogal, tá bom? Então aqui, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Het, tem o som de tirar pigarro da garganta, som gutural, Het, tá? Não é Chet e nem Ket, é Het. Het, é assim mesmo. E seguindo vai até a letra Tav, que seria o nosso Z, né? A letra Tav. Mas o que isso tem a ver? Capítulo 31 de Provérbios, abre aí, por gentileza. O que o alfabeto hebraico tem a ver? A gente não falou aqui, agora há pouco, do chamado acróstico? Não falamos sobre isso? O acróstico, ele... Não posso dizer. Eu trouxe o exemplo ali. O acróstico, ele é pegar uma frase, pega-se uma frase, e aí dessa frase ela é condensada em uma palavra, mas cada letra dessa palavra a qual essa frase foi condensada representa, muitas das vezes, uma palavra daquela frase. Quer ver? Ó? Jesus. Isso é um acróstico. Ali é um exemplo de acróstico. O nome Jesus, a gente para... O que pode ser formado através das letras do nome de Jesus? Jesus é justo, eterno, salvador, unigênito, santo. A Cláudia tem conhecimento disso, não tem? Acróstico, acrônimo, essas coisas. Então isso é um exemplo de acróstico. Nos Salmos e no livro de Provérbios 31, do 10 até o 31, talvez na sua Bíblia, quando chegar no versículo 10, vai ter lá a letra Aleph, ou está escrito Aleph. É um acróstico. Então essa primeira letra desse acróstico vai trazer um ensinamento. Qual é o ensinamento? Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. Isso está escrito aonde? No versículo de número 10. Entendeu? Se a gente passar adiante, versículo de número 11, vai estar a segunda letra do alfabeto lá, o Bet ou Vet. É um acróstico. Qual é o ensinamento que esse acróstico me traz? O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Versículo de número 11. E assim sucessivamente. Então isso era só para a gente entender o que é um acróstico, tá? Ele serve para trazer ensinamento. Como a respeito do Monte Moriá. Questão do Moriá. No hebraico, que é escrito, logicamente, que é escrito diferente do que a gente escreve, Moriá, mas o que quer dizer essa palavra, o nome desse monte? Lugar onde é visto Deus, ou lugar onde Deus é visto. Isso é um acróstico também. Entendeu? Por isso que na Bíblia a gente vai ver que Moriá, como Betel também, é um acróstico. Muitas das vezes os nomes que a gente lê ali têm o seu significado. Como até nos nomes também, como dos profetas, Isaías, Daniel. Fazia parte da cultura do povo utilizar dessas características literárias, entendeu? E na questão dos nomes sempre tinha um significado. Então isso fazia parte da cultura deles, ok? Vocês entenderam a questão do acróstico? Entenderam mesmo, irmão? Isso, ele pode trazer isso, características, adjetivos, porque muitas das vezes a frase é enorme. Aí se comprime ela numa simples palavra, mas essa palavra traz o significado daquilo tudo. Entendeu? Por isso que eu dei esse exemplo aqui, ó. Pode falar. Era como se o acrônimo fosse o inverso do acróstico, né? Então o acrônimo ele pega uma palavra e mistura ela e vira uma quando você mudasse a palavra. Agora o acróstico ele pega a palavra e expande o significado. Isso sustenta a palavra, entendeu? Sim, sim. Os dois em si têm bastante semelhança.
Acróstico e acrônimo, né? Mas basicamente os dois tendem a fazer isso aqui, ó. Então eu trouxe isso até para melhor explicar, porque é meio complicadinho para a gente entender isso. Para mim, pelo menos, foi, né? Seguindo. Contribuição teológica. Embora alguns considerem o livro de Provérbios uma obra que ensina uma sabedoria secular e prática, há pessoas que considerem assim, um exame mais cuidadoso do seu conteúdo revela que este livro é extremamente teológico, tá? Fala de Deus. Assim é salientado a soberania de Deus, como a gente vê ali no quadro, ó. A soberania de Deus. Os textos estão aí, Provérbios 16, verso 4 e verso 9. A onisciência de Deus, o 15, verso 3, verso 11, 21, verso 2 também, que vai falar a respeito da onisciência de Deus. Todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Isso está falando, remetendo à onisciência de Deus, tá bom? Outro ensinamento também. Deus é apresentado como Criador de tudo, como no capítulo 20, verso de número 12. Calma aí, irmãos. 20, verso 12. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor ambos os fez. Ok? Como também apresenta Deus como governando a ordem moral do universo. As ações dos homens são aqui relatadas por Deus. Até mesmo nesse nosso lado da existência, a virtude é recompensada. A virtude é recompensada. Um ponto que não pode ser esquecido nesse estudo foi a marca deixada pelo livro de Provérbios e seus conceitos no Novo Testamento. Isso se fez sentir por meio de várias citações e alusões, como por exemplo, Provérbios 3, verso 7. Eu vou citar só isso porque tem bastante. Provérbios 3, verso 7, diz assim: não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Aí na apostila de vocês está Romanos 7,16, ok? Não é, corrige aí. Romanos 12, verso 16. Vamos ver o paralelo com Provérbios 3, verso 7. Romanos 12, 16. Vamos ver se tem um paralelo. 12, 16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Então tem aqui um paralelo, ok? Entre tantos outros textos, irmãos. Provérbios 10, verso 12. Tiago 5, verso 20. Provérbios 25, 21 e 22. Romanos 12, 20. E assim sucessivamente. Ok? O livro também faz alusões. Provérbios 2, 4 e Colossenses 2, 3. Como Mateus 13, do 44 a 46, vai fazer alusão à busca da sabedoria. Ok? Provérbios 12, verso 7. Mateus 7, 24 e 27 vai falar a respeito da casa do justo. Ok? Um adendo. Com o estudo desse livro podemos concluir que o temor do Senhor é o princípio do saber. Isso sem dúvida. Temer a Yahvé, aí está Javé, mas a gente sabe que aqui é um iode, tá? O J no hebraico é um iode. Então é temer a Yahvé. Portanto, é lembrar de que o homem não é Deus e nem pode ocupar o lugar de Deus. Ok?
O homem, ele não é Deus. O homem, ele não é o dono da igreja, tá bom? Deus, ele coloca, levanta, né, pessoas para cuidar do seu povo, para ensinar, para orientar. Isso a Bíblia vai falar a respeito dos pastores, das lideranças, né? Só que o homem em si, aquele que estiver na frente, presidindo sobre a igreja do Senhor, ele não é dono, nunca vai ser, irmão. Não pode salvar, não pode condenar. O único que tem esse poder, essa autoridade é o próprio Deus. Tá bom? Porém, a Bíblia também fala que as lideranças são instituídas pelo próprio Deus. E a gente, pela Bíblia, deve obediência, ok? Só que chama atenção isso, o livro de Provérbios. O homem, mais poderoso que seja, mais inteligente que seja, ele nunca vai tomar o lugar de Deus. Satanás quis, até então quando era anjo, ele quis ser igual, quis se igualar apenas. Deus vendo isso, na sua onisciência, Deus vendo isso no coração de Satanás, ou melhor, podemos chamar de Lúcifer, né? Deus vendo isso, o expulsou com a terceira parte dos anjos do céu, a terça parte. Porque um homem ou qualquer criatura que seja nunca será igual a Deus. No que refere à sabedoria, o homem deve estar continuamente atento aos próprios limites. Nós temos limites, irmãos, a fim de não absolutizar o seu limitado saber, nem o transformar em arma de poder. Deus é o Senhor da sabedoria, que vem do hebraico Hokmah, e somente Ele pode oferecê-la ao homem como dom, caso encontre um homem aberto para isso. Esta concepção do temor de Yahvé, portanto, é a disciplina máxima do conhecimento, ou como o texto diz, é o começo e o princípio fundamental para o homem chegar à sabedoria. As consequências são muitas, entre as quais, primeiro, a pessoa não se deve contentar com o que sabe. O intuito até de nós estarmos sempre aos domingos indo aqui, a gente vem cansado, a gente tem coisa para fazer em casa, né? Principalmente as mulheres. A semana foi labutosa, foi dificultosa, cansativa, mas a gente vem aqui por quê? Porque eu creio que a gente está se enquadrando nisso aqui, ó. A gente não pode se contentar com o que a gente sabe, irmão. Em relação a Deus, sempre buscar mais. Sempre buscar mais. Através da oração e através do meditar na sua palavra. Sempre buscar mais, e pode ter certeza que Deus, Ele dá, irmão. Quem bate é aberto, não é assim que a palavra diz? Aquele que busca, ele encontra, ele acha. Aquele que pede, será dado a ele. Então isso é papel nosso, buscar, bater, pedir, ele vai dar. Segundo ponto, com o temor de Deus, o ângulo de compreensão da realidade se amplia. E muitas coisas antes incompreensíveis, agora poderão ser compreendidas. É mais ou menos o que o apóstolo Paulo fala acerca do homem carnal e do homem espiritual, tá? O homem carnal, ele não consegue discernir as coisas do espírito. Por quê? É carnal. Quando a gente não tem a sabedoria de Deus, também a gente não consegue entender os mistérios de Deus, a forma que Deus trabalha na vida do homem, as coisas que acontecem muitas das vezes no dia a dia, porque a gente não tem essa sabedoria, a gente não conhece a Deus. Então, o homem não conhecendo a Deus, como ele vai conseguir entender a forma de Deus trabalhar? Não vai compreender. O homem já que serve a Deus, como Paulo fala, o homem espiritual, ele discerne tudo. E muitas das vezes não é discernido por ninguém. Porque ele tem um espírito sobre a vida dele. No caso da sabedoria, tem a sabedoria que vem do alto. Deus com certeza, irmão, seja no que for, no que acontecer, Deus automaticamente já vai estar dando as diretrizes. Deus já vai estar dando as soluções para aquele homem. Esse um homem, quando busca a sabedoria da parte de Deus. Terceiro ponto. Também devemos ter ciência de que a abertura e a submissão à sabedoria de Deus são o começo
e fundamento da sabedoria humana. O homem não é sábio se não tiver essa sabedoria que vem de Deus. O homem se torna cada vez mais humilde com essa sabedoria. E é nessa humildade que ele vai descobrir que Deus dá o dom da sabedoria a quem Ele quer. Em primeiro lugar, aos que estão abertos para Ele. Segundo Mateus 11. Mateus 11, 25 e 26. Mateus capítulo 11, versículo 25 e 26. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Então aqui está falando desse conhecer, do saber de Deus. Tá bom? Outro ponto também, fechar-se e tornar-se autossuficiente é bancar, vou usar a expressão que está aí, tá, irmão? É bancar o idiota. Que, fechando-se em si mesmo, a porta que poderia levá-lo à compreensão que dirige à realização plena da sua vida. O homem que é fechado, coração duro, soberbo, avarento, eu sei de tudo, eu que faço, estabeleço e etc, irmão. Provérbios fala que quando ele cai o tombo é feio, irmão. E não precisa ninguém para derrubar ele. Ele mesmo, por si mesmo, ele cai. Rokma. Entendemos bem este termo hebraico quando observamos o verbo ser sábio, que é hakam, e traz a ideia de agir sabiamente, estar instruído, ser experiente. Ok? Então esse é o intuito da sabedoria de Deus para nós. Fazermos não só inteligentes, mas verdadeiramente pessoas sábias. No nosso agir, no nosso falar, sermos instruídos e termos também experiência. Como eu falei, Salomão não estava falando daquilo que ele não conhecia. Quando lá atrás ele pede para Deus, Deus fala para ele fazer um pedido, ele pede o quê? Senhor, me dá sabedoria para guiar o teu povo. Não era de Salomão. Salomão primeiro que reconhecia a si mesmo, o seu limite. O povo não é meu, o povo é de Deus. Segundo ponto, não tenho sabedoria para ajudar esse povo da forma que ele possa ser ajudado. Então Deus, me dá sabedoria. Deus deu sabedoria e ainda acrescentou riqueza sobre a vida de Salomão. Foi um homem sábio? Foi. Foi um homem sábio. Houve os seus momentos de tolice? Faltou sabedoria para Salomão em alguns momentos? Faltou porque ele seguiu não a sabedoria, mas procurou seguir seu coração. E quando a gente segue o nosso coração, Provérbios fala que o coração do homem é enganoso. Aí eu começo a maquinar aquilo, não, mas eu vou fazer dessa forma, porque se eu fizer assim vai dar certo, Edson. Desse jeito aqui vai ser rapidinho. O coração do homem é enganoso. Mas quando a gente prostra perante Deus, como Salomão fez, pede auxílio para Deus, Senhor, me dá sabedoria, porque se o Senhor não me der, eu não vou conseguir fazer. Aí Deus abre a janela dos céus, irmão, como fez com Salomão, e derrama e dá a sabedoria que vem dele, ok? Para nós terminarmos, não se deve confundi-la, ou seja, não deve confundir essa sabedoria com erudição, que é o saber acadêmico, ou livresca, que é adquirida por meio de livros. Sabedoria no conceito bíblico não tem a ver com escolaridade, tá? Tem irmãos aí que com certeza você conhece, que não tem estudo. Pega água para mim, por favor. Não tem estudo, irmão. O irmão nunca foi na escola, às vezes, ou terminou na primeira série do ensino fundamental. Mas quando ele abre a boca, ele dá aquele conselho que, irmão, te deixa de boquiaberto, que você chora, que você sente a presença de Deus. Isso é um dom, é um dom. Palavra de sabedoria. Vem, obrigado, irmão. Vem de Deus, não vem do homem.
Muitas das vezes a pessoa não tem um Mobral, não sabe nem escrever direito. Mas quando se senta com aquele irmão ou com aquela irmã para ouvir um conselho, irmão, você sai dali maravilhado com a solução já na palma da sua mão. Isso vem de Deus, irmão. Não vem do homem, não vem das escolas, nem pode ser uma Harvard na vida, não vai dar isso para o homem. Ok? Então a sabedoria, como está aí na apostila, ela é dom divino, segundo até Provérbios 1, verso 7. Ela é dom de Deus, vem de Deus. Cristologia no livro de Provérbios. Fala de Cristo em Provérbios? Vamos ver. No capítulo 8, a sabedoria, ela é personificada e visto em duas perfeições, em suas perfeições. Ela é, primeiro, divina. 22, verso 30, do 22 ao 31. Ela é a fonte da vida para o homem. A sabedoria também ela é justa e é reta. E também está à disposição de todo aquele que a buscar. Então, fazendo aqui uma comparação em relação a Cristo, tá? Com base no capítulo de número 8. Cristo, ele era e é divino? Ele é Deus? Veio de Deus? Ok. Ele disse que também era a água que ele daria para aquela mulher samaritana, seria uma fonte a jorrar, não acabaria ali naquele poço, mas se jorraria por toda a vida. Então ele se mostrou como fonte de água da vida. Jesus, ele era justo e era reto também? Ou ele tinha pecado? Ele estava à disposição de todo aquele que buscasse a ele? Então isso é uma comparação e a gente pode ver a respeito do Cristo no livro de Provérbios também. Ok? O Senhor Jesus é essa sabedoria. Colossenses 2:3, em quem todos os tesouros da sabedoria estão ocultos. Falando de Cristo. 1 Coríntios 1, verso 30, em Jesus Cristo, que se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça. Ali no grego vai estar Sofia, sabedoria. A palavra final. O homem não é Deus e nem pode ocupar o lugar de Deus. No que refere à sabedoria, o homem deve estar continuamente atento aos próprios limites, a fim de não absolutizar o seu limitado saber, nem transformar também em arma de poder. Ok? Sabedoria, somente ele pode oferecê-la ao homem como dom, caso encontre um homem aberto para isso. A sabedoria, ela é dom divino. Ok? Vocês entenderam, irmãos? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pode fazer. Ninguém? Ô Jesus. Pode falar, irmão. Assim, a respeito de sabedoria, é diferente na Bíblia, né? Aí só vimos Salomão. Mas é capaz que Deus com certeza deu sabedoria para vários homens da Bíblia. Embora Salomão é um caso específico, porque ele, nas suas orações ele pede sabedoria para Deus, para poder governar o povo, né? Sim. Então, tipo assim, provavelmente outros homens também. Agora, tipo assim, há uma exceção, tipo assim, em caso de porção, de quantidade, vamos dizer assim, para fulano, desde aqui ele é de sabedoria, para fulano. Não, enquanto a isso, só Deus poderia. Porque assim, a Bíblia diz para. Vou usar a carta de Tiago, tá? Se tivesse alguém faltoso em sabedoria, que era para buscar em Deus, que Ele dá. Ele dá. Agora, em questão assim, de quantidade, irmão, aí é só Deus e a pessoa. Porque Salomão foi um homem sábio, ok? A gente vê a trajetória, a história de Salomão é considerado um dos homens mais sábios que existiu. Sábio, não estou falando de conhecimento. Salomão tinha conhecimento em várias áreas? Tinha. Teve. E por causa da sabedoria, ele se tornou um homem muito conhecedor, acima da média. Só que Deus usou várias pessoas também no decorrer da história bíblica
de sabedoria. Quer ver uma pessoa que Deus usou? Ali foi sabedoria de Deus, irmão. Abigail, mulher de Nabal. Estava Davi e os soldados lá no campo aos arredores da propriedade de Nabal. E a Bíblia fala que Nabal era considerado um filho de Belial, né? Um homem ruim, um homem avarento, colérico, um rabugento. Davi envia alguns dos seus soldados ali para pedir ajuda, alimento para eles, que eles estavam ali em volta, se escondendo de Saul. Só que o que Nabal fez? Tratou mal tanto os homens de Davi como a Davi. Quem ainda falou? Quem é Davi? Tipo assim, Davi é um comedor de arroz e feijão. Só que Davi estava bastante tempo, a Bíblia fala, aos arredores do Carmelo, da região do Carmelo, e inclusive protegendo tanto os animais de Nabal como os pastores de Nabal e a propriedade de Nabal. Davi foi pedir um favor. Faltou sabedoria em Nabal, não quis dar, falou que não ia fazer. O que Davi fez? Então ele vai morrer. Pô, a gente está aqui ajudando ele, cuidando das coisas dele, e quando a gente pede, vou usar minhas palavras, um prato de comida, ele nega. Davi se junta com seus homens e vai em direção à casa de Nabal. Aí um dos servos dele foi até Abigail, encontrou com Abigail e relatou tudo o que havia acontecido. O que Nabal fez e o que Davi ia fazer. O que Abigail fez? Rapidinho se preparou, pegou alguns alimentos, animais, uns pães, um pouco de farinha, colocou no animal, montou e foi em direção a Davi. Nabal foi morto por Davi? Não, porque ela chegou, impediu seu marido de ser morto, deu-lhe o que Davi e seus homens queriam ali para se alimentar, porque estavam com fome, e ainda impediu que sobre as mãos de Davi tivesse sangue, porque você foi escolhido como rei, meu senhor, e não pode ter sangue nas suas mãos. O episódio de Batseba foi muito depois, foi escolha de Davi isso. Mas até então, olha a sabedoria dessa mulher. Veio da onde essa sabedoria? De Deus. É Deus que capacita isso. Então quando a gente busca a Deus, a gente serve ao Senhor e busca a sabedoria, Ele dá. E a sabedoria não é para a gente ser melhor que ninguém, como disse ali, ó. Não é para o homem se achar a última bolacha do pacote ou aquela Coca-Cola que está no deserto. Não. É para ele servir. É para ele glorificar o nome do Senhor. Essa sabedoria seria como momentos específicos, né? Sim. Porque a gente vê na Bíblia que vários personagens usaram dessa sabedoria em momentos específicos. Momentos de angústia ou de momentos de alegria, mas momentos específicos. Para relatar, fundamentar a palavra de Deus naquele momento que ele estava vivendo. Né? Exatamente. Usar a sabedoria de Deus naquele momento para testificar e assim está escrito. Exatamente. Não só momentos assim, como para a vida toda, né? Tanto que a prova disso é a vida de Salomão. A gente está em Provérbios. A gente vai estudar Eclesiastes, que é a próxima aula agora. Em Eclesiastes principalmente, Salomão ele é como se ele olhasse para a vida com uma visão ampla. E ali ele relata tudo aquilo que ele viveu, tudo que ele ganhou, tudo que ele perdeu, né? Tudo aquilo que ele havia tido na vida dele. Ele mesmo considerou por supérfluo. Vaidade, né? Vaidade. Tudo era vaidade para ele. As coisas que ele obteve, entendeu? Que eu sou rei. Para ele foi vaidade ser um rei. Tive mulheres, tive riquezas, tive animais, tive servos. Tudo aquilo foi fútil para ele. Mas há algo que era importante para Salomão. E isso está bem destacado aqui no livro de Provérbios. Que foi a sabedoria que ele mesmo pediu para Deus. Então isso para ele era algo precioso. Era algo que nenhum homem, irmão, poderia ou pode tirar. Tá? É como no caso do conhecimento também. Conhecimento que a gente adquire. Ninguém pode tirar da gente. Pode tirar até a nossa vida, mas o conhecimento não se tira. A sabedoria, então, principalmente, ninguém pode tirar. Entendeu? Então, isso poderia ser usado esporadicamente, como para toda a vida, como foi para Salomão. Salomão, um dos primeiros testes foi quando veio duas mães, que até então tinha cada uma um filho, só que uma ficou sem o filho.
A outra, que foi essa que ficou sem o filho, falou que o filho da outra era dela, e levou até o rei isso, até Salomão. E aí Salomão utilizou de sabedoria, porque ele olhou para as duas mães, as duas chorando, só que uma estava falando a verdade e a outra mentindo. As duas falando, o filho é meu. Vou fazer o seguinte, pega a espada aí, vou cortar no meio e dividir, cada um vai ficar com um pedaço. A mãe verdadeira falou que não, meu senhor, pode entregar para ela, deixa ela com o filho, não faças esse mal e tal. Salomão olhou aquilo e falou, dá o filho para ela. Ele descobriu quem era a verdadeira mãe. Então foi um dos primeiros testes de Salomão, isso. Então, para a gente ver como a sabedoria de Deus na vida do homem, ela faz muita diferença, irmão. Às vezes pode a gente conversar com uma pessoa que conhece tanta coisa, muito mais que a gente uma pessoa ali não tem tanto conhecimento de áreas da vida, mas aí na hora, principalmente se o intuito for evangelizar, Deus ele dá uma sabedoria na hora que a gente fala de um jeito, irmão, que depois a gente fica pensando, mas como eu falei aquilo? Deus ele faz isso. Deus ele capacita os seus, não é isso que a Bíblia fala? Ele falou para os discípulos que ia fazer isso, e ele fez. Aonde que Pedro, um homem indouto, pescador, não tinha muito conhecimento, não que não conhecia a lei de Deus, mas não tinha tanto conhecimento específico, tá? Como Paulo. Ia se levantar perante ali os governadores e começar a falar que até os governadores ficaram impressionados, irmão. É Deus que faz essas coisas. Ok? Mais alguma pergunta? Então, como a gente tem tempo e isso é rápido, a respeito da pergunta que eu fiz no começo, qual é o certo dizer? Aleluia ou aleluias? Aleluia. Aleluia? E quem acha que é aleluias? A Cláudia acha que é aleluias, o Gabriel? Não fala não, irmão. Minha esposa pega muito no meu pé com isso aí. Eu sempre falo aleluia. Irmão, foi uma observação interessante que a irmã Euridice fez. E até eu já falei algumas vezes no plural, aleluias, né? Só que isso é uma expressão errada de se pronunciar. Aleluias. Pô, mas por que aleluias é errado, aleluia é certo? Tudo isso a gente vai encontrar no hebraico. A gente não utiliza o hebraico no nosso dia a dia. Mas como estudantes da palavra de Deus, irmão, a gente tem que... Na maioria das vezes, ou talvez sempre, quando a gente vai estudar um texto, quando a gente lê a Bíblia, vai meditar, preparar um esboço, uma pregação, a gente lê ali na nossa Bíblia, principalmente as NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. O português dela, muitas das vezes, foge muito do que está escrito lá no original. Ok? Às vezes a gente lê, quando fala de sabedoria, falando de sabedoria, aí a gente lê sabedoria na Bíblia, nas linguagens de hoje. Talvez para pessoas remete ao quê? À inteligência, ao conhecimento que pode se adquirir. Porque é usada aí fora. A sabedoria que a gente fala aqui, que a Bíblia fala, aí fora é usado como a sabedoria que é adquirida em qualquer lugar, e não é. Estão falando de sabedoria, do hebraico, Hokmah, que é o quê? É algo que vem de Deus para o homem, não é algo que um homem encontra, seja onde for. Falando de aleluia, por que aleluia? Aleluia, a gente escreve lá, né? A-L-E-L-U-I-A. No hebraico é Haleluia. É H-A-L-L-E-L-U Iod, né? Não é Y, mas Iod A-H, que é a letra Ré. No hebraico vem da raiz hebraica Halel, que é louvor, tá? Halel, H-A-L-E-L, Halel. Aí, em alguns lugares na Bíblia, a gente vai encontrar Halelu. Halelu, é Halel mais Lu. Halelu, que é louvar em conjunto, tá? Louvemos, ok? Mas a palavra que a gente encontra no original, quando a gente lê aleluia na nossa Bíblia,
é aleluia. Por quê? Tem o Yod, tem o A e o Re. Né? O A aqui, na verdade, o Aleph, né? Tem as duas consoantes do tetragrama. Então, quando a gente fala aleluia, a gente está louvando a Deus. Por quê? Vem de Halel, que é louvar, de Halelo, que é louvor em conjunto, e de Haleluia, que é louvor a Deus, louvar a Deus por causa do Yod e do Re. Duas letras do tetragrama. Então, aleluia não pode ser outros deuses, irmão. Por isso que o certo é falar aleluia. Por quê? Já é a Deus. O aleluia que a gente fala, se eu e você quisesse, a gente não precisava falar aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Não, porque o aleluia do original já é louvor a Deus, por causa do Iá no final. Entendeu? Eu vou pôr o vídeo depois para vocês e o postzinho lá no grupo. Então, é só para correção de pronúncia, tá? Ai, irmão, mas o que isso tem a ver? Tem a ver. Porque se eu falar aleluias no plural, aí eu volto de novo. Halel, louvor. Halelo, que é louvor em conjunto. Quando eu falo aleluias, aí eu vou juntar aleluias. Põe o plural ali no final, louvor a deuses. Eu já tiro Deus do negócio e coloco deuses. Então por isso que o glória eu não vi ainda, eu posso ver. Eu vou conferir e posso pôr também. Entendeu, irmãos? Quem já viu, beleza. Quem já viu aqui estava dando risada, né? Quem já sabe. Agora quem não sabe... Mas, pô, irmão, o que isso tem a ver? Irmão, tem muita coisa que tem a ver. Porque é algo que é para Deus. Não é para o homem e nem para qualquer outra entidade que até então possa existir. Então é aleluia. Ok? Eu não preciso complementar. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Não é necessário, porque o próprio aleluia é louvor a Deus. Apocalipse 19, eu marquei aqui. Apocalipse 19, verso 1 e 3, para a gente terminar e orar. Vai falar do louvor a Deus. 19, verso 1, 3, 4 e 6. E depois dessas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertence ao nosso Deus. Verso 3. E outra vez disseram: aleluia! De novo aqui, ó. E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se a Deus, assentado no trono, dizendo: amém, aleluia. Novamente, verso 6. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que diziam: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Amém. Vamos orar, se colocar de pé. Que Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Desliga para mim, Abacuque, por favor.